Olá, pessoal! Eu sou a professora Camille, sou professora de Educação Física e o tema da nossa aula de hoje é a relação entre intensidade e esforço nos nossos exercícios físicos. Para iniciar essa aula, nós vamos ver ter uma retomada sobre a nossa frequência cardíaca, que foi o que nós estudamos em uma das nossas aulas anteriores. A frequência cardíaca é o valor referencial que determina quantas vezes o coração bate por minuto, ou seja, quantas vezes o coração se contrai em 60 segundos. Esse é o conceito de frequência cardíaca que nós estudamos em uma das nossas aulas. E a frequência cardíaca máxima, que é o maior número de batimentos por minuto, que o nosso coração é capaz de bombear quando ele está sob esforço, ou seja, quando nós estamos praticando algum exercício físico. E aqui, como está aparecendo para vocês, são as nossas fórmulas de calcular essa frequência cardíaca máxima, que é o 220 menos a idade e também 208 menos 0,7 vezes a nossa idade, que são as fórmulas que nós aprendemos para calcular a nossa frequência cardíaca máxima. Hoje, a gente vai adicionar a nossa frequência respiratória, que tem uma relação com a intensidade e o esforço dos exercícios físicos, que é o que nós vamos estudar hoje. A frequência respiratória ela é definida como o número de incursões respiratórias realizadas por uma pessoa em 1 minuto. Quantas vezes nós realizamos o nosso movimento respiratório em 1 minuto. E esse número de incursões ele tem também uma variação com a idade. A respiração ela ocorre pela passagem do oxigênio para dentro das vias aéreas, com a subsequência saída do gás carbônico. E é o nosso movimento respiratório. Para que a respiração pulmonar ela ocorra, é necessária a realização de 2 movimentos, a expiração e a inspiração. E esses movimentos juntos, eles são chamados de movimento respiratório. E só são possíveis graças à ação conjunta dos músculos intercostais, do diafragma e da nossa caixa torácica. Essa imagem que está aparecendo aí para vocês, ela é a ilustração de como essa respiração, de como esse movimento respiratório, ele acontece. Essa primeira mostra quando o ar está sendo inalado, ou seja, quando está acontecendo a inspiração. Quando você inspira, as suas costelas elas se elevam, os músculos intercostais eles contraem. O pulmão ele fica maior para que ele possa receber o ar. E o diafragma ele se contrai, ou seja, ele se move para baixo. Já nessa outra imagem, mostra quando nós estamos fazendo o movimento de expiração, que aí as costelas já baixam, os músculos intercostais eles relaxam, né? O nosso pulmão ele volta ao tamanho normal, porque ele está colocando o ar para fora, e o diafragma também relaxa, e aí ele volta para a posição dele mais um pouco acima. Os principais músculos envolvidos na inspiração são o diafragma, o esternocleidomastoide, os intercostais externos, os escalenos, o serrátil anterior e o peitoral menor. Como vocês estão vendo aí na imagem, esse é o movimento de inspiração. O ar entra, o pulmão se expande e o diafragma ele baixa. Já no movimento de expiração, os músculos envolvidos são os intercostais internos, o reto abdominal, os oblíquos, o transverso do abdômen. Já esse movimento que está aparecendo aí para vocês é a expiração, quando a caixa torácica ela baixa, volta ao tamanho normal, o pulmão também e o diafragma sobe. Esse é o movimento de expiração. A frequência respiratória, assim como a frequência cardíaca, ela também é calculada de acordo com a idade. Como nós vimos na nossa aula anterior, a frequência cardíaca ela varia de acordo com a idade e a frequência respiratória também. Então, nessa tabelinha que está aparecendo aí para vocês, mostra que a frequência respiratória normal de um recém-nascido é de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. Porque eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver, um recém-nascido ele respira bem rapidinho. Então, essa frequência dele é bem mais alta. Já de um lactente, que é uma criança um pouco maior que um recém-nascido, é de 24 a 40 movimentos respiratórios por minuto. De um pré-escolar, de 22 a 34 movimentos respiratórios.
De um escolar, que é uma criança um pouco menor, de 18 a 30 respirações por minuto. E do adolescente, entre 12 e 18 anos, de 12 a 16 movimentos respiratórios por minuto. A nossa frequência respiratória, que é o número de respirações, e aí abaixo os nomes de alguns desses movimentos respiratórios ou da falta dele, para vocês conhecerem. A taquipneia, ela é o aumento da frequência respiratória. Quando você faz um exercício ou quando você tem um susto, que você começa a respirar muito rápido, você está tendo uma taquipneia. A bradipneia já é o contrário, é a redução dessa frequência respiratória. Quando você está bem calmo, ou quando você está praticando, por exemplo, a yoga, a meditação, a sua frequência respiratória ela diminui. Então, é a bradipneia. A apneia é a ausência da respiração, quando você não está respirando totalmente. Por exemplo, os praticantes de natação, né, os nadadores, quando eles estão debaixo da água, eles não respiram, então eles estão fazendo apneia. E a dispneia, que é o desconforto respiratório, ou seja, é a falta de ar, que geralmente ocorre quando você tem alguma doença pulmonar, por exemplo, pneumonia. Também acontece em decorrência do novo coronavírus, porque é um dos sistemas que ele mais atinge, que é o sistema respiratório, e aí acontece muito essa falta de ar. E agora nós vamos entrar diretamente na parte de intensidade e esforço. A intensidade, ela se caracteriza pelo trabalho realizado durante um exercício e ela é diretamente relacionada ao esforço utilizado. Então, a intensidade, ela não está relacionada à quantidade de vezes que você faz o exercício ou ao tanto de peso que você pega. Ela está relacionada ao quanto de esforço você faz. E aqui nós vamos conhecer os prós e os contras dos 3 tipos de intensidade, porque essa intensidade ela pode ser leve, ela pode ser moderada ou ela pode ser vigorosa, tá? E aí os prós e contras das atividades leves. Ela não exige um preparo físico prévio, ou seja, qualquer pessoa pode praticar um exercício de intensidade leve. Ela possibilita conversar e interagir mais durante o exercício. Por ela ter essa intensidade leve, ela não faz com que você perca a voz ou que você precise respirar tão rápido que você não consiga falar, né? Ela oferece um baixíssimo risco de lesões, por ela ser uma atividade leve, ela não força tanto nenhuma parte do seu corpo. O gasto calórico é bem limitado, então pode ser considerado um contra, né? No caso das pessoas que têm, por exemplo, a intenção de perder peso, esse gasto calórico é baixo, é limitado, então você não vai conseguir perder peso tão rápido. E ela exige mais tempo e treinos mais longos e diários. A intensidade moderada, ela é tolerada pela maioria das pessoas, ou seja, na leve, qualquer pessoa pode fazer. Já no moderado, não. Nem todo mundo consegue, mas a maioria sim. Tem um bom perfil de segurança, né? Você não vai ter tantas lesões, mas você corre o risco. Queima calorias e melhora a capacidade cardiorrespiratória. Por ela ser moderada e não tão leve, você consegue queimar mais calorias, né? Você consegue perder um pouco mais de peso. Você consegue também uma capacidade cardiorrespiratória melhor. A sua respiração melhora. Ela requer supervisão. Nem todo mundo gosta disso. No caso dessas atividades de intensidade moderada, você precisa de uma orientação profissional para você poder praticar. Há um aumento no risco de lesões, né? Por ela ser um pouco mais intensa do que a leve, o risco de lesões é um pouco maior. E ela demanda também mais preparo físico, né? Diferente da leve, que qualquer pessoa pode fazer e que não demanda tanto preparo assim, a moderada você já precisa ter um pouco mais de preparo. E a intensidade vigorosa. A queima de calorias é alta e persiste após o treino, ou seja, mesmo quando você termina de fazer a atividade, você continua queimando calorias, mesmo quando você não está mais se exercitando. Os resultados alcançados em menos tempo, ou seja, se você tem uma rotina de atividades com intensidade mais vigorosa,
você consegue resultados melhores em menos tempo. Promove mudanças fisiológicas bem-vindas à saúde, depende de bastante dedicação no dia a dia, apresenta maior risco de lesões musculares e pode abalar a imunidade. Os marcadores de intensidade. A frequência respiratória ela é um marcador de intensidade de exercício, assim como a própria frequência cardíaca. A diferença entre as duas é que os batimentos cardíacos aumentam sempre de forma proporcional com o aumento do ritmo ou da intensidade do exercício. Então, esses que aí são os marcadores de intensidade, a frequência cardíaca e a frequência respiratória. E agora que nós já aprendemos um pouquinho e também retomamos um pouco do que nós já havíamos estudado, nós vamos fazer essa pequena questãozinha para ver os nossos conhecimentos na nossa aula de hoje. A respiração ela só é possível em virtude da movimentação conjunta de costelas e músculos, que determinam o movimento de inspiração e expiração. A respeito desses dois processos, marque a alternativa correta. Alternativa A. A expiração é o movimento responsável pela entrada de ar pelas vias respiratórias. B. Na inspiração ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que o tórax aumente de tamanho. C. No processo de expiração ocorre a saída de ar dos pulmões em razão de uma diminuição do volume da caixa torácica e um aumento da pressão interna. E D. No processo de inspiração, ocorre a contração dos músculos intercostais e do diafragma, ocasionando uma pressão interna maior que a externa. E aí, qual é a resposta correta? Se você marcou a letra C, parabéns, você acertou, prestou atenção na nossa aula, na nossa parte de respiração. A resposta correta é a letra C. No processo de expiração, ocorre a saída de ar dos pulmões em razão de uma diminuição no volume da caixa torácica e um aumento da pressão interna. Então, pessoal, antes de nós encerrarmos a nossa aula, eu estou deixando aqui para vocês nessa página alguns links. O primeiro link é sobre um estudo, sobre um artigo que fala mais um pouco sobre os assuntos que nós trabalhamos na nossa aula de hoje, sobre o esforço e a intensidade durante o exercício físico. Esse próximo link também é um texto, um artigo, para vocês terem um pouco mais de conhecimento. E o terceiro link é o link da nossa plataforma Eduque, que é a plataforma da nossa Secretaria de Educação, e as aulas vão estar disponibilizadas nessa plataforma, e nessa plataforma também vocês podem ter acesso a alguns cursos, tá? Então não deixem de acessar. A nossa aula termina por aqui e até a próxima!